Eu comecei a trabalhar com logística em 2007. Eu entrei na área de PCP, Planejamento e Controle de Produção da Toyota do Brasil. E lá eu era responsável pelo suprimento de peças, de componentes brasileiros que abasteciam a linha de produção da Toyota da Argentina. Eu era responsável desde colocar os pedidos, né, os arquivos com a necessidade de material no EDI para os fornecedores, até conseguir que os fornecedores entregassem no prazo, montar a carga, né, para que os caminhões não tivessem excesso de peso nem nada, e enviar. A gente mandava mais ou menos umas 5 carretas por dia de peças fabricadas no Brasil, para que a Argentina conseguisse montar os carros lá. Então foi um trabalho super interessante, deu para aprender bastante, né? Então foi praticamente a minha melhor escola na prática de logística e de cadeia de suprimentos, principalmente porque logística é um negócio muito dinâmico. Então aparecem uma série de imprevistos, né? Eu lembro que na época teve protesto na Argentina, os agricultores fechavam rodovia, a gente tinha que encontrar uma rodovia alternativa para conseguir passar, mudar de posto na fronteira, enfim, foram uma série de desafios e foi bastante legal poder participar disso tudo e aprender e vencer esses desafios. Eu acho importante no profissional da logística essa flexibilidade, no sentido de pensar em alternativas, pensar em soluções diferentes, né? O profissional de logística tem que estar preparado para obstáculos, para imprevistos. Precisa ser um profissional, uma resistência muito grande à frustração, né? Porque tem uma série de problemas, né? Não só a infraestrutura logística do país, a burocracia, né? Burocracia do governo e dentro das próprias organizações, né? Então, o profissional de logística ele precisa ter essas duas características, né? A primeira é ser bastante flexível, né? E a segunda característica é essa de não desanimar, não ficar facilmente frustrado, senão isso pode tirar a energia do profissional. A logística no Brasil ela vem aumentando de importância dia a dia, né? Talvez nem tanto aumentando de importância, como aumentando de visibilidade, né? Então, a logística costumava ser algo muito secundário nas preocupações das pessoas, nas preocupações dos empresários, né? Costumava ser uma coisa muito, como que eu posso dizer, dificilmente o empresário se ocupava ou se preocupava com a logística, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a maior parte das empresas, a maior parte dos empresários entende que logística não só é fundamental para o negócio, como a logística bem gerenciada, bem organizada, ela pode ser um diferencial competitivo para a empresa. Então mudou muito a visão sobre logística no país nos últimos anos. Por parte do governo também mudou. Então o governo entende hoje que para acelerar o desenvolvimento econômico é necessário dar condições, né, reduzir o famoso custo Brasil. Boa parte desse custo Brasil tá ligado à logística, né? Então existe um entendimento hoje por quase todo mundo na sociedade que logística é importante, que é preciso melhorar a logística no Brasil para que o país consiga deslanchar, né? Então só falta fazer, mas pelo menos esse entendimento, essa visão já existe, tá? Então isso já é um ganho bastante significativo de ter esse consenso de que logística
é algo importante, é algo fundamental. São extremamente valorizados. Então, eu conheço, né, pessoalmente alguns que saíram daqui e foram para a matriz de uma empresa, de algumas empresas que eu trabalhei, né? E os profissionais brasileiros, eles são reconhecidos como extremamente competentes, como dinâmicos, flexíveis, principalmente devido à grande limitação, à quantidade de desafios que a gente tem aqui, né, a própria instabilidade, né, da economia aqui na América do Sul. Então, os profissionais de logística que sobrevivem ao Brasil, eles são extremamente valorizados pelas empresas. Então, só para citar um exemplo, né, em uma das empresas onde eu atuo, que é uma multinacional, o diretor global de logística é brasileiro, trabalhou aqui em São Caetano durante muito tempo, né? Eu conheço ele, é o Edgar Peso, e é uma pessoa super, super reconhecida no meio, tá? E é só um desses profissionais. Tenho mais dezenas de exemplos de profissionais de logística brasileiros que vão para o exterior em altas posições e são, sim, bastante reconhecidos. Eu enxergo basicamente duas tendências fortes na logística. Uma tendência forte, isso na logística no mundo inteiro, é do uso cada vez mais presente, cada vez mais integral da tecnologia da informação. Obviamente, aqui no Brasil, a gente está mais avançado do que o resto do mundo, em boa parte por causa dos aspectos legais, fiscais, né? Então, o Brasil acho que foi um dos primeiros países, se não o primeiro, a ter nota fiscal eletrônica, conhecimento eletrônico de transporte, manifesto eletrônico de carga, todo o sistema de comércio exterior também é eletrônico, né? Então, o Brasil já está bem avançado nesse processo. A grande tendência hoje, nesse sentido, é o uso do blockchain para proteger as informações do transporte e da mercadoria, né? É algo que eu vejo como mudando rápido no espaço da logística, essa questão de proteger melhor a informação, ter mais informação eletrônica e melhor protegida com o uso principalmente dessa tecnologia do blockchain. Isso é realmente para o curto prazo. E a outra tendência, essa um pouco mais para médio prazo, é no sentido da sustentabilidade. Então, cada vez mais a gente vê isso ganhando importância e a gente vê os operadores logísticos se adaptando a fazer a logística cada vez mais verde, né, usando cada vez menos combustíveis fósseis, fazendo uma logística cada vez mais eficiente. As próprias empresas desenhando produtos, embalagens, que facilitam a logística reversa, que facilitam a reciclagem. Então, isso também é uma tendência praticamente inescapável para as empresas. Todo mundo vai precisar se adaptar a essa nova situação, né? O que é bom, o que é muito importante para o planeta, né? Eu acho que não tem outra alternativa e todas as empresas vão precisar colaborar com uma logística cada vez mais sustentável. A maior diferença é a questão da compra por impulso, né? Então, quando você tem o produto fisicamente à disposição do consumidor, muitas vezes a compra por impulso ela ocorre de uma forma mais simples. Então, o consumidor ele vai lá, ele experimenta a mercadoria, ele toca a mercadoria, né? E ele decide que por algum motivo ele gosta daquela mercadoria. A mercadoria está ali disponível para pronta entrega, ele pega da gôndola e compra a mercadoria, né? No online é mais difícil, embora não seja impossível,
mas é um pouco mais difícil de envolver o consumidor dessa maneira. Então, existe uma tendência forte na compra online, primeiro, de se reduzir os prazos de entrega, para evitar que o consumidor se arrependa de alguma compra, né? Então, a gente dá para ver aí pelo Amazon Prime, né? E outras iniciativas. Então, cada vez mais as empresas de e-commerce tentando trabalhar com prazos de entrega muito enxutos, para evitar que o consumidor mude de ideia enquanto ele não recebe a mercadoria. E o outro aspecto é cada vez mais você permitir uma experiência de quase realidade virtual para que o consumidor consiga enxergar o produto, meio que sentir o produto, conhecer o máximo possível do produto e se envolver para fazer a compra. Tá? Então, cada vez mais a gente vai ver não só fotos, mas vídeos, talvez alguma coisa 3D, né? Para que as pessoas consigam ver os produtos que elas vão comprar. Eu acho que a questão de estoque, ela pode ser, ela depende da atuação de cada empresa. Então, algumas empresas, elas não podem prescindir de estoque, elas dependem, elas precisam trabalhar com estoque, né? Então, os exemplos que eu dei, né, boa parte do comércio depende dessa compra por impulso. Quem trabalha com esse modelo de negócio vai precisar continuar tendo estoque e atender o cliente muito rápido para que não passe esse impulso da compra, para que não perca esse impulso da compra. Tá? Agora, para outros modelos de negócio, você tem uma compra muito racional. Então, o consumidor vai lá, ele pesquisa o produto, ele pesquisa os fabricantes do produto, ele sabe a especificação do produto, muitas vezes ele vai fazer sob encomenda, né? Esse tipo de compra mais racional, ela pode muito bem ser atendida por dropshipping, pode ser atendida por fabricação sob encomenda, né? Nesse caso, o cliente ele não tem tanta urgência de receber o produto. Ele vai namorar o produto por um bom tempo e quando ele se comprometer com a compra, né, ele quer receber exatamente aquilo que ele pediu, aquilo que ele especificou. Então é muito mais importante a empresa se atentar aos outros aspectos, né, de atender as especificações, de qualidade, do que necessariamente com o tempo. Então, nesse caso, né, de uma compra, de uma experiência de venda mais racional, eu entendo que não tem problema, né, a empresa trabalhar sem estoque. Inclusive, é uma vantagem nesse caso. A empresa pode fabricar o produto, ela pode fazer exatamente aquilo que o cliente pediu, do jeito que ele pediu. Né? Então, e sem o custo financeiro de ter um estoque enorme. A logística reversa é a logística que trabalha no sentido contrário da logística tradicional. Ou seja, o produto ele não sai do fabricante para o varejista, para o consumidor final. É uma logística que ocorre no sentido inverso, no contrafluxo. Então, são produtos que, por algum motivo, o cliente está devolvendo para o varejista ou para o fabricante. Então, o motivo dessa devolução pode ser o arrependimento da compra, pode ser o produto que falhou, que teve algum problema ainda durante o período de garantia, então ele volta para reparo, ou o consumidor devolve para receber o valor da compra de volta, né? E você tem a logística reversa mais tradicional, que é o produto, né, a embalagem, o produto e seus resíduos são devolvidos ao final da vida útil daquele produto. Então a gente tem aqui no Brasil
uma logística reversa muito bem montada, por exemplo, para pneus, né? Para evitar que esse material vá para o aterro sanitário. Então, os fabricantes de pneus têm pontos de coleta em várias cidades do Brasil para receber esses pneus e levar de volta para os fabricantes. Sim, existe bastante espaço para economizar na logística, mesmo com os problemas, mesmo com as limitações que a gente tem, porque normalmente na logística a gente tem duas forças atuando. Uma delas, a força do próprio custo, né? Então, o custo tem um ditado que custa que nem unha, né? Tem que cortar o tempo todo, ele tá sempre crescendo, né? Então, se o empresário não der atenção para os custos logísticos, a tendência é que eles vão inflando sem um motivo aparente, sem uma necessidade tão grande. E o outro aspecto é da evolução tecnológica. Então, a cada ano, os fabricantes de caminhões, por exemplo, eles colocam veículos cada vez mais econômicos em circulação no mercado. Os fabricantes de computadores colocam modelos cada vez mais rápidos e mais baratos à disposição do mercado. É só ver o preço de um notebook, por exemplo, né? 20 anos atrás, um notebook era extremamente caro, poucas pessoas tinham. Hoje em dia é mais barato, às vezes, do que um computador de mesa. Então, a gente tem uma força grande no aspecto da evolução tecnológica, que derruba custos da tecnologia, né? Ajuda a diminuir os custos, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência dos processos. Então, se a gente prestar atenção e canalizar esse avanço tecnológico para ganhar produtividade, a gente consegue reduzir os custos da logística ano após ano. Isso é algo que pode ser motivo de debate, né? No Brasil, os custos fiscais, né, o valor dos impostos sobre as mercadorias é extremamente alto, né? Então, ele tem um peso bem significativo nos custos das mercadorias. Por outro lado, os benefícios fiscais eles são normalmente temporários e os custos logísticos eles são permanentes. Então, eu recomendo, né, às empresas fazerem uma boa análise antes de optar por qualquer benefício fiscal. Então, precisa colocar na ponta do lápis, né, o custo de se montar uma instalação, o custo de montar a empresa, ou de transferir a empresa, ou de transferir o centro de distribuição para outro lugar, e ver se esse custo se ele é superado com folga pelo benefício fiscal que é esperado, né? Então, muitas vezes, a empresa vai ver que o gasto que ela vai ter a mais com logística não compensa os benefícios que são esperados. Então, por isso que precisa tomar esse cuidado e sempre fazer os cálculos, fazer uma simulação antes de tomar qualquer decisão nesse sentido.